Gostaria de cumprimentar a todos, desejar que a paz do Senhor seja com os vossos corações nesta noite. Estou aqui tentando cumprir uma sugestão da nossa pastora, que sugeriu que nós estudássemos as lições da teologia, do curso de teologia, passando vídeos e juntos nós estudamos, esclarecemos, tirar dúvida, fazer comentários. Irmãos, fiquem à vontade para comentar. Bem, nós estamos hoje a continuar o assunto da lição de número 2, que trata da existência de Deus. Nós comentamos na última aula que a existência de Deus, ela é assumida na palavra de Deus. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e conduta. E não tem como falar em teologia, não tem como estudar Deus, a não ser através da Bíblia. Foi o que nós aprendemos, que nós encontramos Deus mediante a observância da natureza criada. Deus se revela assim ao mundo, através da natureza criada. E a Bíblia Sagrada é a única referência segura que nós temos no mundo para tratar desse assunto. Deus. Estudar Deus. Conhecemos a existência, reconhecemos a existência pelas coisas que Ele criou, porque a beleza da criação, a grandeza, revela a existência de Deus. E quando o homem invoca a Deus ao reconhecer a sua existência, Deus então se auto-revela a ele. A princípio, no princípio da humanidade, esse conhecimento era passado, essa revelação era passada por tradição. Mas depois, aqui em Moisés, cerca de 1460 anos aproximadamente, Deus deu a ordem que se começasse a escrever. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e depois os profetas, os reis, registravam, além de trazer também os salmos, que são louvores. Só que a Bíblia em si, toda ela é profética, é um livro profético. Sendo um livro profético, profecia é o anúncio de alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Então foi assim desde o princípio. Quando Deus criou o homem, Deus fez uma promessa. E essa promessa é uma profecia, e ela veio se cumprir aqui na frente. Então, nós podemos crer na Bíblia, sendo ela o livro da revelação de Deus, porque nela contém promessas ou profecias que se cumprem, não é? Por isso que a Bíblia Sagrada, ela é tida como o livro que é a palavra de Deus, conhecida como a palavra de Deus, porque nela está o registro de todas as promessas, as profecias que estão se cumprindo aí no nosso dia a dia. Quem quiser ver, é só ler, estudar, examinar, que você vai ver que tem profecias que já se cumpriram e há profecias que ainda hão de se cumprir. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro profético. Bem, vamos então ao primeiro ponto da nossa segunda lição, que trata da existência de Deus. Deus existe, está assumida na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6: há um Deus e Pai
Então, só há um Deus e Pai. Não existe deuses, existe Deus. Um só Deus. Diz ainda o texto da nossa apostila. O primeiro versículo da Bíblia, já vemos a presença de Deus. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ali, no primeiro versículo bíblico, estava Deus se revelando aos homens. É necessário, porém, que aquele que se aproxima de Deus, isto é, que ora ou chama por Deus, creia que ele existe. Está registrado em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, que diz: é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Isto é uma necessidade. Em Provérbios, ou melhor, corrigindo-me, em Salmos 14, verso 1, diz que só um nécio ou louco diz não a Deus. Bem, na nota da nossa apostila diz assim, tem uma nota, diz: Moisés, bem como os outros autores da Bíblia, não se preocuparam em provar a existência de Deus, por ser um fato consumado a eles. Querer provar a existência de Deus é o mesmo que alguém querer provar a existência da mãe ou da avó. Isso é lógico, todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma avó, então não precisa provar para ninguém. Mesma coisa, Moisés, o povo de Israel, quando eles escreveram, eles não tiveram a preocupação de provar a existência de Deus, porque para eles era um fato real. Tão lógico que só um louco poderia querer provar, adquirir tal explicação. Não podemos ver o vento, apenas o sentimos e vemos os efeitos causados por ele. Não vemos Deus com os olhos naturais, mas sentimos a sua presença